passo o meu grande expediente ao nobre colega vereador Fantinel e já peço declaração de líder também. Da tribuna, vereador Sandro Fantinel. Senhor presidente, nobres pares, então eu venho aqui para trazer mais felicidade, né? Trazer mais alegria àqueles que hoje se sentem abandonados, àqueles que hoje se sentem deixados de lado, né? Então eu estou aqui na defesa dos que hoje, pela natureza, são os mais fortes, mas pela lei são os mais fracos. Então é importante deixar claro aqui que ontem eu fui extremamente atacado aqui nessa tribuna. Por qual motivo, senhoras e senhores? Por qual motivo? Por defender que nesse país todos os cidadãos, independente de gênero, raça, cor ou religião, tenham os mesmos direitos e os mesmos deveres. Por esse motivo, eu fui aqui atacado ontem, e bastante. E quero me referir diretamente, tá? A minha querida colega Rose Frigieri, que na sua fala deu a entender que eu sou um mentiroso e trago notícias falsas. Mentiroso, senhora vereadora, é o seu presidente, que fez um vídeo que roda em todo o nosso país, aonde ele diz que político, para ser político, tem que mentir. Tem que ser mentiroso. Porque uma mentira dita muitas vezes se torna realidade. Esse é o presidente que nos governa, é o seu presidente. Então ele é mentiroso, não eu. Eu não trago notícias falsas. Eu trago dados que estão aí para quem quiser ver e quem quiser pesquisar. E vou mais longe. Dizem que a gente vem aqui defender criminosos. Ora, quem defende criminosos são aqueles que passam a mão na cabeça daqueles que estão lá e que cometeram crimes e que querem dar centenas de direitos para eles, mas que nunca ajudam aqueles que foram atacados por esses criminosos. Então eu quero aqui dizer que isso me entristece muito, porque em nenhum momento das minhas falas nessa tribuna eu disse que tem que se tirar direito de um lado para dar para o outro. Ou que tem que ser mais favorável desse lado ou daquele. Não, eu sempre disse, todos têm que ter o mesmo direito perante a lei, a menos que prove as acusações que faz. Mas aí eles querem lei disso, lei daquilo e lei daquele outro. Gente, estão querendo fazer lei contra a natureza, vereador Iago. Eu proponho que a esquerda venha aqui e proponha um projeto de lei para que não caia mais granizo. Eu acho que seria fantástico. Uma proposta de lei que não tenha mais enchentes. Seria fantástico. Se funcionasse, né? Então são leis, eles querem fazer leis contra a natureza. Escutem o que eu vou dizer porque é importante. Vocês podem fazer a lei que vocês quiserem. Vocês nunca vão transformar um leão num cordeiro. Jamais. Vocês podem acuar o leão, vocês podem amarrar ele, vocês podem prender ele. Mas o momento que ele tiver a oportunidade, ele vai expor o seu poder. E normalmente um animal acuado, um leão acuado, é perigoso. E eu sempre digo, essa lei que tem hoje, do jeito que ela está aí, como ela está sendo feita e como ela está sendo seguida, a respeito da Maria da Penha, é a culpada do aumento dos feminicídios nesse país, infelizmente. Eu deixo claro aqui, sou totalmente contra qualquer tipo de crime contra a mulher. Qualquer tipo. Não precisa ficar dizendo, é qualquer tipo. O cara que comete o crime, que é comprovado que ele cometeu o crime, tem que apodrecer na cadeia. Tem que apodrecer na cadeia. Agora, não só por causa de uma palavra, de uma pessoa, de um gênero, acabar com a vida da outra pessoa que tem um gênero diferente. Sem prova, sem nada. Ah, o que eu digo é lei e está resolvido. Eu não gosto mais do cara, esse cara não me desce mais, ele não quer fazer o que eu quero, ele não me obedece. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou ferrar com o cara.
Eu vou lá e denuncio ele que ele fez isso, isso e aquilo, não sendo verdade. E o cara vai para a cadeia, expulso de dentro de casa, e assim por diante, e tem a vida acabada, porque o problema não é ele ser expulso de casa. O problema não é ele ir para a cadeia. O problema é a maldita imprensa que faz as matérias totalmente diferentes da realidade. Acabam com a reputação da pessoa, que nós sabemos aqui que se chama assassinato de reputação. É isso que fazem. Aquela pessoa, mesmo que depois a justiça encontre a verdade e absolva, ela nunca mais vai ser vista pela sociedade da mesma forma que ela era vista antes. Nunca mais. Não tem mais cura. E eu vou trazer um relato que aconteceu aqui em Caxias, mas não hoje, porque não tenho tempo suficiente, mas vou trazer. E a pessoa vai estar ali no plenário. E é um menino que não tem 30 anos, que ficou 1 ano na cadeia por causa de uma mentira. Que depois a moça se arrependeu e foi lá e disse que era mentira, que só queria me vingar. Vou trazer aqui. Eu sou do tipo que mata a cobra e mostra o pau, não fico falando a esmo. Isso é importante que se deixe claro. Então quero dizer mais, porque não vou precisar me alongar. Aquelas feministas que foram nos meus posts de ontem, que me atacaram, que me encheram de ofensa, muito obrigado. Continuem fazendo isso, pois geraram mais 12 processos que vão me ajudar a pagar minhas contas. Muito obrigado. Continuem e, melhor, me ofendam um pouquinho mais, sejam um pouquinho mais agressivas, né? Coloquem aí palavrões mais pesados, né? Que daí eu posso ir mais longe e ganhar um pouquinho mais. E isso eu estou seguindo o exemplo do meu nobre vereador, Libardi, que me disse, tem que processar todo mundo que te ofende. E eu estou fazendo isso, ele também faz isso, e está certo ele. Está certo ele. Tem que fazer isso porque é a única forma que a gente tem de fazer as pessoas respeitarem. Saiba se colocar no seu lugar. Eu cometi muitos erros aqui nessa tribuna. Me arrependi, passei por o que eu passei e aprendi a respeitar. Aprendi a me colocar no meu lugar. E a saber quando é hora de calar a boca e ficar no cantinho da gente. Eu aprendi. Pois essas pessoas que vêm e me atacam e me ofendem a mim e a minha família, vão aprender também. Quando elas sentirem o gostinho de botar a mão no bolso e dar o dinheiro para quem tu ofendeu. Isso é muito bom. E esse, senhoras e senhores, mostra que nessa questão a lei é igual para todos. Porque eu, me processaram, me ferei. Agora eu tenho a oportunidade de processar quem me fera. E esses vão pagar. Vão pagar. Porque eu me expressei mal aqui, falei o que não devia dizer, mas eu não tive intenção de ofender ninguém. Agora, esse está bem esclarecido ali o que eles escrevem e o que eles falam. É para ofender, é para acabar, é para te deixar arrasado, é para fazer te sentir uma pessoa inútil. Vão pagar, vão pagar. E é assim que vai ser daqui para frente. E não pensem, feministas, que vocês podem sapatear o quanto vocês quiserem sapatear. Vocês podem ir a Brasília sapatear. Que nessa tribuna, eu só serei tirado daqui por uma grande injustiça. Caso contrário, eu vou continuar aqui defendendo o quê? O que eu vou defender? Senhor Supremo Tribunal, eu estarei aqui defendendo sempre a Constituição. Aquela que diz que a lei é igual para todos. Aquela que diz que todos nós somos iguais perante a lei. Isso é que eu defendo. Se eu estou errado, se isso não está certo, então nós estamos vivendo num estado de exceção. Ou seja, uma ditadura explícita. E eu não acho que estamos vivendo numa situação como essa. Então, continuarei defendendo aquilo que eu acredito que é certo. O cara que maltrata uma mulher tem que apodrecer na cadeia. O cara que machuca uma mulher tem que apodrecer na cadeia. Mas tem que ser provado que ele machucou. Tem que ter provas que ele machucou. Prove e o cara tem que ir para a cadeia e eu vou aplaudir. Porque lugar de criminoso é na cadeia pagando seus crimes. É lá o lugar de criminoso. E eu, contrário de outros, que defendem as mulheres, mas depois vão lá no presídio passar a mão na cabeça daqueles que maltrataram as mulheres, eu quero que criminoso fique trancado e que não receba ninguém. E que não tenha nenhum tipo de ajuda. Para aprender a não errar mais. Agora, quando a mulher erra,
vai para a cadeia pagar tanto quanto o homem. Isso é justiça. Isso é Constituição. Isso se chama, lá na antiga Grécia, na antiga Atenas, democracia. Essa foi a democracia que foi criada. E é essa a democracia que eu defendo, senhoras e senhores. E vou defender sempre. Que seja todo mundo igual perante a lei. Obrigado, senhor presidente. Obrigada.